Amigos do Muxuni, que possamos nos manter ancorados na luz do nosso ser de luz, amparados por todos os seres, né, que são prepostos do amor maior, que são trabalhadores da luz, empenhados em nos envolver em mantos, né, que possam nos resguardar de toda ignorância, de todas as energias deletérias que por vezes envolvem a psicosfera terrestre, que possamos enfim nos manter coligados, unidos a essas correntes de luz, né, e que os mestres do amor maior sejam em nós e por nós. Hoje nós, no próprio grupo, né, nós tivemos algumas questões envolvendo o silêncio, a fala. Nosso amigo Hélio Coelho, né, postou um poema de Mia Couto falando do silêncio, né, dos estados de quietude em que o poeta e escritor se quedava, e sendo aquilo um verdadeiro laboratório alquímico, que dentro desse silêncio se gerava uma música divina, enfim. E isso nos veio muito forte, a questão da palavra, né, e também do silêncio, né, porque a palavra que tem força é a palavra que advém de um silêncio profundo. Somente os seres que vivenciam profundo silêncio é que trazem poder na palavra. As pessoas rasas, superficiais, no sentido de não penetrarem profundamente nas suas instâncias mais profundas, elas, ao falarem, né, e elas falam constantemente, tudo que produzem é uma verborragia. É muito semelhante, e isso é um dito lá de Minas, né, que diz que algumas pessoas são como um latão vazio descendo morro abaixo. Fazem muito barulho, mas quando lá embaixo chegam, estão vazias. Né? Muitos de nós somos esses latões vazios descendo ladeira abaixo. Produzimos muito som, muito barulho no nosso entorno, falamos incessantemente, mas as nossas palavras não têm nenhum poder. As nossas palavras são desvitalizadas, né? É puro processo compulsivo. A compulsividade da fala nos deixa desenergizados. Muitos que muito falam se encontram quase sempre desvitalizados. Então a fala é um poder. É um poder inerente ao ser que somos. A palavra tem poder. E nós nos lembramos da importância. Aliás, nós nos lembramos, não, Jesus, o Divino Mestre, né, nos lembrava sempre do poder da palavra. E ele mesmo exercia esse poder da palavra. Em várias passagens do Evangelho nós vemos Jesus dar muita ênfase à questão da palavra, do uso da palavra. No começo do capítulo 8 de Mateus, abrindo o capítulo 8 de Mateus, há uma passagem curta em que um leproso se aproxima de Jesus e diz para ele, veja a consciência desse leproso. Ele diz para Jesus, mestre, eu sei se tu quiseres que eu seja limpo ou curado, assim o será. Veja a consciência desse leproso. E Jesus responde para ele, sim, eu quero, sede curado, esteja limpo, né? Ou esteja purificado, porque naquela época a lepra era considerada impureza, né? Impureza espiritual inclusive.
Então, olha a força da palavra. Eu quero, eu determino, eu faço. E assim como eu penso, assim como eu imanto de sentimento aquilo que penso, e assim como eu manifesto a minha palavra como um decreto divino, assim será. E olha a consciência daquele leproso e também a forma como Jesus mostrou que é possível fazer o uso, né, da determinação verbal. Né? Mestre, eu sei que se tu quiseres, eu posso ser limpo, ou purificado, ou curado, conforme as versões. E Jesus diz, sim, eu quero. Olha a determinação, eu quero. Seja curado. E imediatamente, segundo João, o leproso ficou curado. Então isso mostra para nós que existe um poder na palavra. E é sobre esse poder da palavra que nós gostaríamos hoje de estar compartilhando ou dialogando ou buscando refletir. Né? É muito notório também outra fala de Jesus, né, que se encontra em Mateus, no capítulo 5, dentro daquilo que nós chamamos de Sermão do Monte, no seu versículo 37, onde Jesus diz categoricamente que seja então o vosso falar sim, sim, não, não. O que disso passar é obra do maligno. Que seja o seu falar sim, sim, não, não. Ou seja, aquilo que dizemos não pode negar aquilo que sentimos. Por isso o sim exterior tem que vir do sim interior. Tem que haver um ajuste entre pensamento, sentimento e manifestação. É esse o sentido do sim, sim. Porque muitas vezes nós dizemos o sim que vem de um não, que vem de uma negação intrínseca, que vem de uma negação que está nos nossos próprios sentimentos. Por exemplo, nós às vezes dizemos, eu quero ser feliz. E dentro de nós existe um eu não mereço ser feliz. Então é um sim que vem de um não. É um sim, não. E Jesus diz que isso não move montanhas. O que move montanhas é sim, sim, né? E também quando é preciso negar algo, que é algo nocivo ao nosso mundo, que é algo que nos tira da condição de plenitude divina, que nós saibamos também exercer o não, mas que esse não venha também da negação interna. Não, não. Sim, sim, não, não. Porque muitas vezes nós queremos negar, por exemplo, uma doença ou qualquer manifestação aparente que nos causa algum malefício, algum distúrbio, alguma tristeza. E nós negamos isso verbalmente, mas nós trazemos um sim em relação àquilo. Por exemplo, quando nós estamos adoecidos, mas usamos esta doença para que as pessoas tenham pena de nós, para que as pessoas tragam as suas atenções diretivas a nós por carências que trazemos. Quando usamos esta doença para que nós possamos ser vistos, cuidados, para que possamos nutrir no outro o sentimento do coitadinho, né, que é o processo do vitimismo. Então nós dizemos, né, um não para aquilo exteriormente, mas dentro de nós existe um sim. Na verdade, nós desejamos certos estados patológicos porque eles nos deixam numa zona de conforto. E essas coisas precisam ser observadas por nós. Então é essa fala do Mestre Jesus, né? Quando ele diz que teu falar seja sim, sim, não, não. O que passa disso advém do maligno.
né? O maligno que obviamente não é esse ser mítico opositor de Deus, que chamam de demônio ou outros nomes, e sim do maligno no sentido daquela instância que nós produzimos e que nos desalinha com a perfeição divina, que não nos permite manifestar a perfeição divina. E nós podemos e devemos manifestar esta perfeição divina. Então, teu falar. Qual é a qualidade do nosso falar? O que nós falamos? Porque tudo aquilo que nós falamos sensibiliza o plano sutil, né? O plano regencial divino e traz à concretude, à manifestação, aquilo que expressamos. A palavra é algo sagrado. Tanto é que quando nós vemos no próprio Evangelho de João, na abertura do Evangelho de João, João capítulo 1, versículo 1, quando João afirma, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha a importância do verbo, da palavra. É como se fosse uma determinação, faça-se a luz, e a luz é feita. Faça-se as águas, e as águas são manifestadas. Claro que nós não estamos advogando o criacionismo ou a manifestação espontânea, espontânea sim, mas não imediata do mundo. Espontâneo porque vem de uma vontade. Toda manifestação material traz implícita uma vontade, um princípio inteligente que manifestou uma vontade. E sendo Deus o princípio inteligente supremo, a sua vontade manifesta o universo. Isso é de uma lógica irrefutável. Mas quando João diz isso, ele estava em estado de iluminação quando forjou essas palavras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, o próprio som está ligado ao princípio da criação. A criação se faz pelo som, pela vibração. Aí nós entramos na lei de vibração que sustenta o universo. Tudo no universo está vibrando. Tudo no universo, toda a matéria, toda a coesão da matéria é sustentada por uma vibração. Isso a própria ciência hoje sabe, que existe um som oculto no universo. Isso, os Vedas, há mais de 5.000 anos, já falavam sobre esse som, que é o Om, que é essa manifestação da vibração. Essa vibração que os yogis, em estado transcendente de meditação, na absorção no samadhi, eles sentiam essa vibração, eles ouviam esse som cósmico. É como uma reverberação que mantém o universo, a coesão da própria matéria. Então esse é o som primordial, ou a música das esferas, como gostam de alguns intitular. Então, no princípio era o Verbo. Ou seja, no princípio de cada coisa está a determinação, está a vontade. Nada vem à manifestação sem que haja uma vontade implícita. E aí a pergunta é: como nós estamos manifestando esta vontade? Porque nós somos co-criadores. Nós precipitamos o mundo que temos. O mundo que temos, as configurações de vida em que somos convidados a viver, vem das nossas próprias determinações, dos nossos próprios padrões mentais, do teor dos sentimentos que agasalhamos. Então, como nós estamos fazendo uso dessas palavras?
Ainda hoje eu estive com uma pessoa que ela disse aquilo que nós chamamos de palavrão, ou uma palavra de baixo calão. Ela disse: você me perdoa porque eu tenho o hábito de usar esse tipo de linguagem. Isso está mostrando a natureza do seu mundo, né? O quão poluído está o seu mundo interno. Porque se você faz uso dessas palavras, você está poluindo o seu mundo interno. Você está atraindo para si exatamente aquilo. As nossas palavras deveriam ter uma pureza tão grande. Deveriam ter uma emanação de uma vibração tão suave que quando nós falássemos, até as pedras despertassem. Então a palavra é algo muito poderoso. E nós, por desconhecermos o poder da palavra, nós fazemos muito mau uso dela. Ao falar da palavra, ou da determinação que a palavra traz, ou dos decretos que se podem ser feitos a partir do uso da palavra, nós não podemos deixar de nos remeter a uma obra magistral que nós lemos há algum tempo atrás, né, uma obra de Guy Ballard, né, que ele narra, se eu não me engano, o título do livro é O Poder do Eu Sou. Nós não estamos muito certos, podemos estar equivocados. E ele narra, Guy Ballard, que é o autor, né, que ele narra do encontro dele com o mestre ascenso Saint-Germain, né, no Monte Shasta, na Califórnia. A maioria de nós já ouviu falar do Monte Shasta, uma bela montanha, né, toda coberta de neves eternas, parece até uma extensão do Himalaia na América, né? E ali Guy Ballard foi, né, por questões de trabalho, ficou algum tempo numa cidadezinha aos pés do Monte Shasta, e ele já tinha essa busca interior muito intensa, e ele diariamente fazia caminhadas pela montanha, porque ele sentia, ele sabia que ali viviam seres no plano intrafísico que eram de regiões sublimadas. Ele acreditava no poder da montanha. E um dia, quando ele estava caminhando, né, em torno da hora do almoço, ele já tinha caminhado, ele parou num regato para pegar água, para beber. E ele sentiu, ele mesmo disse que como envolvido por uma corrente eletromagnética. E ele sentiu uma presença atrás dele. E quando ele virou, ele viu ali um homem, né, que disse para ele que ele poderia oferecer para ele, para Guy Ballard, uma água que saciaria a sede dele de uma forma muito mais intensa e gratificante. E esse ser, que é Saint-Germain, precipitou, né, um líquido viscoso dentro do copo, né, e deu para Guy Ballard beber. E ele bebeu e sentiu uma radiação, uma sintonia com tudo, né, com toda a presença divina no entorno, enfim. Teve um momento de epifania. E aí há um diálogo muito profundo, muito interessante, que aliás eu convidaria todos que pudessem, né, ler esses diálogos. Esse diálogo que Saint-Germain teve com Guy Ballard no Monte Shasta. Porque é profundo, ali tem uma síntese das leis divinas. Se nós observássemos aquilo, nós não seríamos o que somos, seres ainda perdidos na ilusão do mundo, né? E um dos pontos focais da fala de Saint-Germain justamente é essa, né? Cuidado com aquilo que você pensa. Porque todo pensamento não é uma abstração. Todo pensamento é algo concreto.
né? E esse pensamento ele tem poder quando envolvido pelo sentimento correto. Então ele fala do pensamento, mas não é qualquer pensamento. O pensamento que tem poder, né? E nós falamos do pensamento porque o pensamento antecede a palavra. Óbvio. Né? O pensamento são palavras não sonorizadas. Então ele fala que o pensamento ou a manifestação da palavra que tem poder é aquela que está imbuída do sentimento puro, que está imbuída de uma carga de sentimento poderosa. E como nós não observamos nenhuma coisa nem outra, nós somos conduzidos por sentimentos caóticos, dissonantes, divergentes, atribulativos, nós nunca estamos harmonizados e nunca aquilo que pensamos tem poder de manifestação. Nós nos recordamos que ele inclusive falou com Guibelard. Existe um laboratório no invisível, né? Existe um manancial no invisível, que tudo aquilo que o pensamento correto, envolvido pelo sentimento puro, imaginar se manifesta. E ele manifestou uma moeda de ouro para ele ver, apenas para ele mostrar a ele. Ele precipitou. Então, e nós não percebemos esse poder em nós. Então, uma das célebres frases que ele diz para Guibelard, que nós reproduzimos aqui, não literalmente, obviamente, mas apenas o sentido, é justamente isso: cuidado com aquilo que você pensa, cuidado com aquilo que você sente, pois tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente, tende a se manifestar. Então, o que nós estamos emitindo para o universo? Porque aquilo que nós estamos emitindo é aquilo que nós vamos receber. Né? São coisas triviais às vezes. Por exemplo, eu estou com a dor de cabeça de matar. Olha o que nós estamos falando. Eu estou com a dor de cabeça de matar. É o que você está manifestando. Entende? As mínimas coisas já nos mostram como nós fazemos uma construção equivocada do poder da fala. É interessante algo que também está ali nessa obra, que Saint-Germain explica que essa força coesiva do universo, que no Oriente é chamado de princípio feminino de Deus ou a Mãe Divina, essa força é o amor. Olha que coisa interessante. Essa força é o amor. E ali Saint-Germain fala que essa força é aquilo que no Ocidente é conhecido como o Espírito Santo. O Espírito Santo. Que é esse Santo Espírito, esse sopro sagrado que envolve uma circunstância, que é esse amor divino, e é por esse amor divino que as coisas acontecem. Que aquele que está imbuído desse amor puro, ele traz para o seu plano de manifestação tudo aquilo que ele deseja. E isso nos fez lembrar de uma fala de Jesus que era consciente disso tudo, quando ele diz que todos os pecados serão perdoados, menos aquele que é cometido contra o Espírito Santo. Olha que coisa profunda. Por que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado, não é passível de perdão? E pouca gente entende isso. Está escrito no Evangelho e todo mundo passa batido. Por quê? Seguindo o raciocínio do próprio Saint-Germain. Porque o Espírito Santo é a força do amor, é a lei do amor. Então, toda vez que nós agimos contra o princípio regente divino e cósmico do amor,
nós desorganizamos a estrutura vibracional em torno de nós. E vamos ter que sofrer a reação disso. Com isso nós vamos adoecer, trazendo enfermidades, infelicidades, vivências caóticas e catastróficas. Por isso que nesse sentido de não há perdão, no sentido de que nós movemos uma ação que nós teremos que dela sofrer uma reação. Porque nós desequilibramos a lei de perfeito equilíbrio e harmonia do universo, que é regida pelo amor divino. Por isso que Jesus diz que todos os pecados são passíveis de serem perdoados, menos aquele que é cometido contra o Espírito Santo. Entende? Porque quanto nós desequilibramos a lei de amor, e nós podemos desequilibrar com mínimas coisas. Por isso que Jesus diz que você peca até pensando mal de uma pessoa. Se você em pensamento diz idiota, e nós já cancelamos essa palavra ao dizê-la, né, em relação a alguém, você imediatamente, você desequilibra, você emite uma onda distonante que desequilibra a lei do amor. E você tem que sofrer, e você vai sofrer, nós vamos sofrer por aquilo que nós desequilibramos. Veja como é profunda essas questões. E como nós não nos atentamos para essas sutilezas do falar. E como nós não buscamos imantar dos sentimentos mais puros aquilo que dizemos. Aquele que sabe como usar a palavra e a usa imbuída dos sentimentos mais puros, né, que exercem aquilo que é chamado de decreto. E nós podemos decretar aquilo que queremos, desde que esteja em harmonia com o plano divino, que não prejudique nenhum dos nossos irmãos e nem cause danos, né, no nosso entorno. Se isso é legítimo e se isso nos pertence, isso virá a nós. Então é legítimo que nós aspiremos pelo mais elevado. Mas não só essa aspiração destituída do exercício que a vai trazer. E esse exercício vem pelo aquilo que nós idealizamos, que nós construímos mentalmente e imantamos do sentimento mais puro, julgamos por plano divino ou por plano exterior e esperamos a precipitação, que, assim como o sol nasce todos os dias, isto virá para nós. Então, uma vez mais, que o Divino Amigo, o querido Mestre Jesus, de quem falamos hoje, possa nos envolver em seu manto de imperecível luz, inesgotável paz, e todos os mestres regentes tragam para nós o pensamento correto, imbuído dos sentimentos mais elevados, para que sejamos aquilo que merecemos ser. Paz e luz a todos.